resolvendo questões referentes aos critérios. A gente está só aqui agora, né, neste momento, na sala de recuperação, resolvendo aqui algumas questões voltadas para o conteúdo que a gente trabalhou, que é critérios de divisibilidade, né? Então, esse exemplo aqui, essa questão aqui, ele vem falar o quê? Analise as afirmações abaixo. É uma questão de teoria, você precisa só ler e, se você estudou lá o conceito, você vai saber resolver isso aqui, no caso, ou marcar a alternativa correta, né? No nosso caso, na nossa prova lá. Aqui eu vou colocar só o que é verdadeiro e falso, tá certo? Então, aqui vai acontecer o seguinte, ó. Analise as afirmações abaixo. A primeira, todo número natural é divisível por 1, certo? Todo número natural é divisível por 1. Então, isso aqui, ela é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira, certo? O 1, a gente já pode falar o seguinte, ó, que o 1, peraí, só um instante. Só que, não tem nada, só uma informação que estava apitando aqui, eu pensei que fosse, pronto. É, ok. O 1, como eu estava falando, o 1, ele é divisor universal. Divisor universal. A gente não tem o doador universal, né? O O negativo. Então a gente tem aqui o divisor universal. Então o 1, ele divide com qualquer número. É bem estranho dizer que o 1 divide, mas não é bem uma divisão, né? A gente sabe que pode dividir que ser por 2, né? Mas tudo bem. Então, todo número natural é divisível por 1, está correto. Se eu pegar 0 dividido por 1 dá 0, 2 dividido por 1 dá 2. Certo? Aí aqui a outra afirmativa. Ó. Com exceção do zero, qualquer número é divisível, é divisor de si mesmo. Sentença também é verdadeira. Pessoal. Por que ele colocou assim essa palavra? Ó? Com exceção do zero. Porque se a gente considerar o zero, se a gente considerasse zero sobre zero, ele não isso aqui é um absurdo, a gente é indeterminado, a gente não sabe. É por isso que ele tira o zero e diz, qualquer número é divisor de si mesmo. Por exemplo, se eu tiver aqui 10, o número 10, ele divide ele próprio. 10 dividido por 10. Por 20, dividido por 20, tá certo. Então, ele divide ele mesmo. Só com exceção do zero, que a gente não sabe bem se zero sobre zero é igual a 1, certo? Ou que se zero sobre zero é igual a zero. A gente não sabe bem. Ok? Mas vamos aqui. Quando eu digo a gente, não é a gente do BLV, não. É, pessoal? É a sociedade, vamos dizer assim, a matemática, né, inteira, né, vamos dizer de certa forma assim. É a academia inteira que não sabe, né? Matemática, não sabe determinar. Tem uns que utilizam aquilo, tem outros que utilizam um, tem outros que utilizam outro. Vamos aqui para a terceira. O número 1 é um número primo? Bom, gente, número primo a gente já falou, né? A gente já falou o que é número primo. O número primo é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então, o 1, ele divide ele mesmo, né? Mas, e o outro termo, né? Então, esse aqui é falso, não obedece, não. O primeiro número primo que a gente tem, ó, para você ter ideia, o primeiro número primo é o 2, certo? É o 2. O 2 ele é divisível por 1, 2 dividido por 1 dá 2, e 2 ele é divisível só por 2, por ele mesmo. Certo? Então, o número primo é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo ao mesmo tempo, certo? Com exceção disso, não é primo, tá bom? Por exemplo, o 5. O 5 dá para dividir por 1 e dá para dividir só por 5, por ele mesmo.
Já o 9, o 9 dá para dividir por 3, dá para dividir por 9, dá para dividir por 1, certo? Dá para dividir por mais números. Então, só pode ser por um e por ele mesmo. Já que apareceu outro aqui, uma terceira possibilidade, o 9, ele não é primo. Esse aqui não é primo. Não é primo. E esse aqui, professor, sim, é primo. Tá? Passando aqui adiante, vamos para a quarta afirmação. Todo número natural, deixa eu só apagar aqui para ficar logo aqui. Você pausa lá, quando você estiver estudando, pausa o vídeo lá e analisa. Todo número natural não nulo é divisível por ele mesmo. Essa afirmação é a mesma afirmação daqui, ó. É a mesma dessa. Quando ele diz assim, ó, todo número natural não nulo, ele está excluindo o zero. Certo? É assim mesmo? Porque o zero ele é nulo. Então, não nulo é o não zero. Tá bom? Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Certo? O zero, pessoal, ó, deixa eu anotar aqui. Ó. Quando ele disser assim a palavra nulo, é a mesma coisa de quê? Do zero. Certo? É a mesma coisa. Certo? Então, não nulo é o não zero. Então, não zero é qualquer outro número. 2, 3, 1, 10, milhão, sei lá. Certo? Então, todo número natural não nulo é divisível por ele mesmo? Verdadeiro. Até agora só deu verdadeiro, né? Vamos aqui continuar aqui a história. Vou parar isso aqui de cima. Vou parar logo tudo aqui. Tem que analisar de novo. Então, essas questões aqui vocês não podem perder para a prova. Certo? São questões que você lê e interpreta, né? Então, você precisa só de uma leitura e saber um pouco do conteúdo, né? Para não se perder aqui. Deixa eu colocar outra observação aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Existem números pares divisíveis, aliás, divisível por 3. Por 3. Vai analisando aí, que eu vou escrever outra afirmativa. Existem números ímpares divisíveis por 6. Vou colocar isso aqui. Existem números ímpares, já que eu falei dos pares, eu falo dos ímpares. Divisível por 6. Não sei, vamos analisando aí. Aí esse daqui é bem polêmico. Deixa eu colocar isso aqui. Zero. Zero não é divisor, não é divisível, não é divisível por nenhum número natural. Por nenhum número natural. Vou colocar aqui, ó. Não nulo. Certo? Deixa eu colocar outro bem polêmico aqui. O 1 é divisível. O 1 é divisível por dois números naturais. O 1 é divisível por dois números naturais. Pronto, vamos analisar isso aqui. Ó, vamos lá, vamos aqui para o primeiro aqui.
Existem números pares divisíveis por 3? Verdadeiro ou falso? Olha, o 6, ele é par. É ou não é divisível por 3? É. O 18, ele é par. É ou não é divisível por 3? É. Então, existem números pares divisíveis por 3. Não tem nenhum problema aí, não. Então, é verdadeiro aqui. Tá? Aí, a segunda aqui, ó. Existem números ímpares divisíveis por 6? Aí aqui a gente tem que ver, tem que ir com calma. Porque o 6, vamos escrever o 6 assim como sendo 2 vezes 3. Certo? Aí, ó, o critério para o 2, aí o que acontece? Ó? Existem números ímpares divisíveis por 6? Se existisse, esse critério aqui por 2 não daria certo, porque o 2 ele só divide número par, certo? Ele só divide número par. Então, isso aqui é falso. Certo? Aqui a terceira agora. O 3 pode até ser que a gente encontre aqui, por exemplo. Ah, já a gente encontrou, por exemplo, 18. Não, mas o 18 é par. Tem que ser ímpar, né? Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar aqui. Porque assim, a gente já derrubou a teoria aqui, já está falso. Por quê? Porque se eu tiver um número ímpar e ele for divisível por 6, esse mesmo número ímpar, obrigatoriamente, tem que ser divisível por 2 e por 3. E não é por 2, porque o 2 só divide número par, pela regra do critério de divisibilidade. Para um número ser divisível por 2, ele precisa ser par. Só, acabou aí. Então não tem como existir um ímpar divisível por 6, porque não dá para dividir por 2. E porque o senhor falou do 2? Porque 6 é 2 vezes 3. Tá certo? Tá bom? Não precisa nem mais mexer, não. Não mexer mais, não fica mais complicado. Então aqui é falso. Não existe número ímpares divisível por 6. Por quê? Pelo motivo de não existir número ímpar divisível por 2. Não dá, a divisão é exata, tá certo? Vamos aqui para isso aqui. Zero não é divisível por nenhum número natural não nulo. Zero não é divisível. Isso aqui é falso, né, galera? O zero é divisível, sim, por, por número natural, que não seja ele mesmo, ele próprio, não nulo. Certo? Então, isso aqui é falso. Ele está dizendo que zero não é divisível. Se eu pegar zero e dividir por 2, se eu tenho um lado e divido para duas pessoas, fica nada para as duas. Certo? Tá bom? Tá certo? Igual quando eu casei. Vamos, separação universal de bens. Mas dividir o quê? Se não tem nada, vai ficar os dois sem nada. Se eu pegar zero e dividir por 4, Deus defenda também, separação. Mas lá no cartório pedi para a gente optar por uma opção lá, de separações de bens. Mas a gente nem importou, porque não tinha nada mesmo. Separar, fica os dois sem nada, porque zero dividido por 4 dá zero. Qualquer coisa, aliás, o zero dividido por qualquer coisa dá zero. Né? Bom, agora aqui o último, ó. É divisível por dois números naturais? Falso, minha gente, também. Isso aqui não precisa nem comentar. O 1, ele só é divisível por 1, que dá 1. Se eu colocar aqui 1 dividido por 2, vai dar quebrado, vai dar 0,5. Já não funciona aqui, tá certo? Então é falso. Não existe dois números naturais. Existe só um, ele próprio, tá certo? Tudo bem aqui? Pronto, né? Deixa eu colocar aqui mais outras informações aqui. Vou fazer isso aqui. Vou apagar isso aqui de azul. Vamos trazer aqui mais informações aqui para ver. É uma coisa de novo aqui. Então vocês cuidado com essas questõezinhas aqui de teoria, certo? Tem umas 4 questões dessa na prova, só de teoria.
Obviamente não igual a essa, né? Você vai marcar o item correto lá, certo? Mas é bem parecido. Deixa eu pegar aqui outro texto aqui, peraí. Vou colocar esse aqui, ó. Todo número natural divisível por 10 é também divisível por 5. Vou analisando aí. Deixa eu pegar outra informação aqui. Todo número natural divisível por 8 também é por 4. Todo número natural divisível por 8 é também divisível por 4. Só ver. Vamos lá, colocar aqui um especial menorzinho que está fazendo já. Vamos ver outra informação. Todo número divisível por 2 e por 5 é também divisível por 10. E aqui, e o último é todo número divisível por 6 é também divisível por 3. Pronto. Vamos analisar isso aqui. Galerinha, é o seguinte, ó. Todo número natural divisível por 10 é também divisível por 5? Verdade. Aí vamos ver aqui o seguinte, ó. Para ser divisível por 10, precisa terminar em 0. E para ser divisível por 5, precisa terminar em 0 e 5. Então, pronto. Então, se todo número que é divisível por 10 obrigatoriamente tem que terminar em 0, por exemplo, 100 é divisível por 10, porque terminou em 0. Né? E o 5, porque ele termina em 0 e 5. Então, é verdadeiro isso aqui. A outra. Todo número natural divisível por 8 é também divisível por 4? Verdade. Por quê, professor? Como é que o senhor sabe? Porque o 8 é 2 vezes 4. Tá certo? Então, se ela é divisível por 8, é também divisível por 4. E também é divisível por 2. Ok? Não pode ao contrário. Como assim, professor? Não pode ao contrário? Por exemplo, 4. 4, ele é divisível por 2. A gente sabe que 4 dividido por 2 dá 2 para cada um. 4 é divisível por 4, dá 1. Mas 4 não é divisível por 8, não. Porque o número é bem pequenininho, né? 8 dividido por 4 é quebrado, certo? Tem que tomar cuidado aí, né? O contrário não pode, não. Tem que ver qual o número que é, certo? Ver que número que é. Aí, então, se ele começou do maior para o menor, 8
Se o número é divisível por 8, com certeza ele é divisível por 4. Com certeza ele é divisível por 2. Né? Porque eu comecei com o número alto, comecei por 8. Por exemplo, o primeiro número que é divisível por 8 é ele próprio, 8. Aí 8 é divisível por 8, o menor, né? Aí 8 é divisível por 4, porque 8 por 4 dá 2, e 8 é divisível por 2. Aí dá certo. Agora, se eu começar assim, todo número divisível por 2 é divisível por 8, aí não é. Por quê? Porque eu tenho 2. Por exemplo, 2 que é o menor, 2 ele é divisível por quem? Por ele mesmo, é 2. Aí não vai ser por 4 e não vai ser por 8, porque dá quebrado. Tome cuidado com isso aí, né? Vamos para cá. Todo número divisível por 2 e por 5 é também divisível por 10. Aí aqui que tá, aqui quebra as pernas. Vamos ver aqui o seguinte, ó. Para o número ser divisível por 2, ele tem que ser par, certo? E para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 e 5, certo? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, vamos com calma aqui. A gente tem aqui o primeiro número, por exemplo. Se eu fosse considerar dividir só por 2, eu poderia ter o 2. É divisível por 2. Por ele mesmo, né? Só que ele não seria divisível por 5. Por 5 não dá certo. Porque 2 não dá para dividir por 5. Então, a gente vai analisar o seguinte: 2 não dá, 6 não dá, o 6 dá por 2, mas o 6 não dá para 5. Não dá por 5. Depois do 6 é o 8. 8 dá por 2, mas também não dá por 5. Depois do 8 é o 10. Aí olha aqui, ó. O 10 dá para dividir por 2, dá para dividir por 5, dá para dividir por 10. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado. Todo número divisível por 2 e por 5 é ao mesmo tempo. É também divisível por 10? Sim, verdade. Tem que ser por 2 e por 5 simultaneamente. Tá certo? Aí ele quebra aqui, ele vai atingir a regra do 10. Né? Agora, se ele dissesse assim, ó, todo número divisível por 5 é também divisível por 10, aí você teria o quê? 5 é divisível por 5. Só que não enquadra no 10, aqui está quebrado. Certo? Ou você disse assim, ó, todo número divisível por 2 e também divisível por 5 também. Não, agora fica redundante. Todo número divisível por 2 e também divisível por 5 é divisível por 10. Todo número divisível por 2 e também divisível por 5 é divisível por 10. Aí você colocaria verdade. Certo? Porque é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Ó, todo número divisível por 2 e por 5 é também divisível por 10. Certo? Então, a mesma coisa. Eu mudei só algumas palavras. Certo? Mas tem que ser por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Todo número divisível por 6 é também divisível por 3. Aí sim, verdade. Certo? Ficar naquela história, né? Ó. O 6, o menor número que é divisível por 6 é ele mesmo. É o 6. Então, 6 é divisível por 6 e divisível por 3. Tá bom? Só que o 6, ele é 2 vezes 3, né? 2 vezes 3. Aí acontece o seguinte, ó. Vou finalizar aqui só uma situação. Para ser por 2 e por 3, ele tem que ser par e a soma dos algarismos precisa ser por 3. Não, dá certo também. 6 é par. Vou colocar outra aqui, por exemplo. Vamos colocar aqui 36. 36 é par, dá para dividir por 2. 3 mais 6 dá 9, dá para dividir por 3. E 36 é divisível por 5. Certo?
apagar aqui agora esse exemplo 1, vou fazer o exemplo 2. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Exemplo 2, né? Tem que fazer um textozinho um pouquinho melhor. Então, tomem cuidado com essas questões que tem teoria. Faça com calma, não fica essas carreiras, não. Né? Ó, são 2. Vou colocar assim, vou pegar aqui. Vou tirar aqui as informações dela. Carlos deseja dividir exatamente 500 folhas é, 500 folhas para seus 4 amigos. Certo? Aí pergunta assim, ó. Quantas folhas devem ser retiradas para que Carlos tenha uma divisão exata? Pronto. E aí, como é que faz? Aí você vai analisar o seguinte. Qual é o critério que eu vou utilizar? O critério, ele quer dividir para 4 colegas, o critério para 4. Certo? Critério de divisibilidade para 4. É a regra de divisibilidade para 4. Certo? Aí você tem 500 folhas. Aí você tem três tracinhos, 3 algarismos. Certo? A regra por 4 é assim. Eu acho que eu estou até entrando pelo caminho que não tem necessidade. Deixa eu fazer aqui para outra ideia aqui que eu estou pensando agora. Você vai pegar essas 500 folhas e vai dividir para os 4. Vamos ver se dá certo assim. Vai dar certo assim, fica mais fácil. Aí, você vai fazer o quê? Você vai dividir aqui. 5 por 4 vai dar 1. 5 menos 4 sobra resto 1. Eu vou abaixar aqui o 0. Né? 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 menos 2 sobra resto 2. E abaixo o outro 0. Não, mas espera aí. Não, mas por 4 dá a divisão exata, né? Não era por 4, não era por 3. Não, mas deixa assim. Já fiz assim, depois eu faço o outro exemplo. 20 por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20 vai 20 nada. Certo? Aí está dando assim, ó. Quantas folhas devem ser retiradas para que Carlos tenha uma divisão exata? Aí você vai colocar aqui, ó. Nenhuma folha. Ou 0. Você não precisa tirar porque a divisão é exata. Certo? Mas foi um erro aqui meu aqui. Eu vou ter colocado outro número aqui. Vou colocar aqui. Se fosse aqui, então, 3 coleguinhas. 3 amigos. Aí você vai pegar os 500 agora e vai dividir por 3. Tá? Ela se vende. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3 sobra resto 2. Aí abaixo aqui o 0. 20 por 3 vai dar 6. Né? 3 vezes 6, 18. 20 menos 18, resto 2. Abaixo outro 0.
Aí 20 de novo dá 6, 3 vezes 6, 18. 18 sobre o resto 2. Certo? Então, o que acontece aqui? Para a divisão ser exata, Carlos tinha que tirar duas folhas. Então, você vê aqui. Quantas folhas devem ser retiradas? Duas folhas. Porque sobraram dois, certo? Duas folhas. Se ele perguntar assim, quantas folhas devem ser retiradas? Agora, se ele perguntar assim, qual a quantidade de folhas dividida para os três colegas? Ele vai colocar aqui, 500 menos as duas que sobraram aqui, vai ficar 8.498 folhas. Vou distribuir. Então, preste atenção aqui a diferença. Não, eu vou fazer até outra questão em relação a isso. Vou deixar essa aqui, para ficar bagunçada demais. Carlos deseja dividir exatamente 500 folhas para seus três amigos. Quantas folhas devem ser retiradas para que Carlos tenha uma divisão exata? Então, você percebe aqui que se eu pegar 500 e dividir por 3, sobrou o resto. Sobrou o resto. Então, a divisão não é exata. Certo? Então, eu preciso tirar essas duas folhas para a divisão ser exata. Se eu retiro essas duas folhas, automaticamente, das 500 folhas, eu vou ter só 498. Aí, 498, professor, é divisível por 3? É. Por quê? Olha o critério. Soma isso aqui, 9 mais 8 dá 17. 17 com 4 dá 21. 21 é divisível por 3? É. 3 vezes 7, 21. Então, esse número aqui, ele é o maior número de 3 algarismos divisível por 3. Certo, galerinha? Deixa eu ver aqui o meu tempo aqui. Então, vocês tomem cuidado com essas questões de teoria, de texto. Certo? Pronto, eu vou encerrar aqui, que eu já passei, foi da hora aqui, a gente é o quê? Não, tá certo, quarta aula. Não, ainda tem 5 minutos, né? 3h55. Opa, ainda tem 5 minutos, dá para fazer o que eu queria fazer. A última questão aqui, referente a essa parte teórica, certo? Vou apagar esse aqui, Vou fazer a 3. Aguenta aqui 5 minutinhos aí que a gente encerra. Questão 3. Aqui. Só um instante, pessoal. Deixa eu ver aqui,